Portugal vai participar este ano pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Gay, que apesar de terem este nome e serem promovidos pela comunidade LGBT, não é preciso ter nenhum tipo da chamada sexualidade desviante. E, segundo eles dizem, pode participar mesmo qualquer pessoa, até sem nenhum tipo de aptidão desportiva. Então não precisa de ser gay ou de gostar de desporto e pode participar na mesma. Basicamente. É confuso. É um bocadinho confuso. Eles têm o objetivo de estar presentes, de ter um espaço nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Mas o que eu venho falar não é se isto é bom, se isto é mau. Eu aqui quero dizer duas coisas. Primeiro é que quer isto seja bom ou um grupo de pessoas inteligentes a querer promover igualdade, ou que seja um grupo de chalupas, é bom, porque estão a ter a sua liberdade de expressão, estão a usar a sua liberdade de forma inteligente. Eu não gosto de desporto, até sou eunuca, mas vou participar na mesma. Não é? E segundo, como Portugal lá está, quero que ganhe tudo. Oi? Portugal está lá, eu quero que Portugal ganhe. É isso. Pois é, basicamente também. é isso. Portugal! É basicamente Portugal. isso. E uma coisa que não falei semana passada é que Portugal é campeão europeu sub-19 de futebol. É bom. Ora, está, isso é que é conversa. Sim, senhor. E tu, Sr. Jorge, o que é que você traz? Sobre o assunto que o Chico disse agora, apenas subscrevo a parte do Portugal campeão sub-19. Quanto ao resto, no comments. Segue. Queres que Portugal ganhe isso? Sinceramente, acho que isso para mim, no comments. Sabes o que é que eu penso dessa comunidade, portanto. Enfim. O que é que tu pensas? Já o transmiti. Ai, és do contra? Contra essa comunidade, sim, sou. E já expliquei aqui uma vez, Maria João. Com a comunidade LGBT? Exatamente. Este rapaz tem problemas. Votava no Trump. E E agora diz uma coisa destas. É o Jorge. Senhoras e senhores, É o Jorge Afonso. o irreverente. Muito bem. Se o quiserem procurar no Facebook, ele chama-se Se André quiserem Ferreira. adotar, enfim, Oh, se conhece algum psicólogo carinhoso. Oh, meu Deus. Estou a brincar, André, ok? Não me matas, paixão. Sim, chamaste-lhe André, tu vê lá. Foi de André. propósito. Foi de propósito. Ok. Bora lá, e mais? Ai, Enfim, Nossa Senhora. agora passando a um dos temas que nos trouxe realmente aqui, o Panteão Nacional, que temos esquecido durante muitos anos, quando o Eusébio faleceu, voltou a ser falado e ultimamente, praticamente todas as semanas sai uma notícia nova. Teve muito em voga nos últimos tempos, pois houve uma mudança de lei que dizia que eram precisos esperar 20 anos para a transgradação do corpo, e recentemente o PSD e o PS quiseram propor uma lei para reduzir este tempo para presidentes da República e com uma muito má escolha de timing, praticamente 2 ou 3 dias depois, disseram que queriam conceder honras de Panteão Nacional a Mário Soares e mais recentemente o PSD Lisboa falou em concedê-las a Francisco Sá Carneiro. O que torna isto uma discussão de se quem é que é, primeiro, se a lei deve ser reduzida ou não só para presidentes. O Presidente da República já se posicionou e deu a entender que se a lei que lhe fosse apresentada fosse só para presidentes, ele ia chumbar, porque ele dizia que devia ser para toda a gente. E depois a discussão de quem Desculpa, merece... Francisco, mas essa lei de 20 anos era só para os presidentes da República? A redução de 20 anos era só para Presidente da República. Muito O bem, que foi muito apresentado inicialmente é que a redução de 20 anos para não sei se era 5, se era o tempo que eles quisessem, era só para Presidentes da República. Sim, porque eu recordo-me da Amália Rodrigues e do Eusébio, em menos de 5 anos, quer um quer outro, foram colocados no Panteão Nacional. Sim, porque havia um tempo, que eu agora não sei se era o mesmo ou não, mas havia uma linha especial na lei que permitia que fosse quando o Parlamento quisesse. Não era obrigatório esperar o período de 20 anos, era um período mínimo de 1 ano e depois é que era feita a votação. Olha, já agora deixem-me dizer que faz hoje 50 anos que Oliveira Salazar caiu da cadeira. Temos pena. Ok. Foi hoje mesmo? Foi Pensava hoje que fosse mesmo. ontem. Foi ontem? Ai, não me digam. Estou para aqui a contar mentiras às pessoas. Quando é que o Salazar Não, caiu? faz esta sexta-feira, pelo menos é o que diz a edição online do Expresso. É uma fonte credível. É uma Então fonte pronto, credível, vamos- não é? Quer dizer, vamos nessa. eu também pensava que o Jornal de Notícias era uma fonte credível. Pronto, Sim, sim, sim. adiante. Enfim. Sim, sim.
Mas pronto. Onde estão as fontes credíveis? Podia ser uma rúbrica. Exatamente. Mas agora virou-se para a discussão de quem merece ou não ir para o Panteão, logicamente. Uma coisa que é que Mário Soares é um dos mais discutidos se deve ir ou não para o Panteão. O CDS já demonstrou que estaria contra. O que eu também não simpatizei nunca muito com Mário Soares. Mas entendo o que é que ele representou para o país. A representação que ele tinha, correta ou errada, a representação que Mário Soares tinha do país é como o pai da democracia. Ou seja, seguindo esse aspecto, eu acho que sim, Mário Soares deveria ir para o Panteão. Tentando, porque nós, quando falamos do Panteão, temos que nos separar quer das ideologias políticas, quer dos clubes, como por exemplo havia muita gente contra a ida do Eusébio para o Panteão porque jogava no Benfica. Discordo totalmente dessa ideia. Do qual? De pessoas não quererem o Eusébio no Panteão só porque era do Benfica. Sim. Foi um símbolo do país, tal como tantos outros. Mas também não foi o pior argumento. Eu vi um argumento a dizer que ele não era português. Isso é a velha questão de que as colónias não eram Portugal, naquele tempo eram. Ponto final. É história. A malta sabe pouco de história. Sim. E depois Francisco Sá Carneiro, que também representou no país, apesar de ter falecido mais cedo do que deveria, representava para o país aquilo que muitos consideravam ser o futuro do país e que, quem sabe, se ele tivesse sido primeiro-ministro, se não estou em erro, que ele poderia ter feito do país muito melhor do que está agora. Foi primeiro-ministro, foi durante muito pouco tempo. Sim. Assim, e tendo em conta isto, se calhar também Francisco Sá Carneiro mereceria ir para o Panteão, mas isso aí é uma discussão que poderíamos ter sobre também falar de muitos outros nomes. Bom, quanto ao Panteão, aquilo que eu tenho a dizer é que recentemente começámos a habituar a olhar para o Panteão Nacional como uma espécie de cemitério de pessoas conhecidas. E também, pelos bichos, uma boa sala de jantar. Exatamente, isso é que foi um episódio. Vocês têm de explicar essas coisas porque os nossos ouvintes podem não saber e depois perdem a piada. Quando houve o Web Summit, ninguém sabe muito bem o género da conferência. Como é que diz o Ricardo Aruz Pereira? Uma conferência para totós. Exatamente. A sorte é nós estarmos em Viseu, senão... é uma piada. Ok, o jantar foi lá no Panteão. O jantar da Web Summit foi feito no Panteão Nacional, o que deu uma polémica. Foi verdade, na altura. Ok, então é como ir jantar para o cemitério. Bom, à luz das velinhas. Bom, quanto aos... Sim, pois. E eu agora dizia uma coisa, mas ia ser tão má, não vou dizer. Não, convosco. Bom, agora relativamente aos nomes que o Francisco falou. Já lá vou a Sá Carneiro. Mário Soares, eu só compreendo que vá para o Panteão Nacional por ser ex-presidente da República, porque quanto ao resto, vamos fazer uma análise fria. Combateu contra a ditadura, o fascismo. Está bem, mas isso muitos outros fizeram. Álvaro Cunhal se calhar até lutou mais anos. Peço desculpa, em relação ao Álvaro Cunhal, o PCP disse que não ia propor nada, porque entendia que a luta que ele tinha tido era uma luta que ele a fez porque assim o entendeu e que não queria as honras de Panteão. Mas apesar de muitos outros terem lutado, tens de concordar que Mário Soares é uma das maiores figuras. Eu já lá ia. Bom, quanto ao fascismo já disse, lutou contra o comunismo durante o PREC. Sim, mas isso muitos outros fizeram. O Rabalhianes também o fez, o Major-General Jaime Neves também o fez, até o próprio Sá Carneiro. Depois, por ter sido Primeiro-Ministro, também não estou muito de acordo, porque foi Mário Soares, só mesmo José Sócrates é que foi pior Primeiro-Ministro do que ele. Vocês têm mesmo que idade? Eu, 19. 22. É para vocês verem, senhor ouvinte, neste caso ouvirem a qualidade da juventude de hoje em dia. São umas enciclopédias. Continuem. Estávamos a gostar de vos ouvir. Muito bem. Não, porque na história da nossa democracia nós tivemos 3 bancarrotas. 2 causadas por Mário Soares e uma por José Sócrates. O que tornou Mário Soares melhor foi que colocou o país na bancarrota, mas depois pôs de lado a sua ideologia para salvar o país. Jorge, tu és fã do Oliveira Salazar, não és? Diz lá, és ou não és? Não. Não és fã de Salazar?
É assim, embora Tu eu és fã de Salazar, admite, tu não negues o teu amor. Maria João, isso é que não. Embora eu considere que o problema do regime estava mais nas pessoas à volta dele e não tanto Salazar. ele. Agora que reconheço que ele primeiro salvou o país e depois começou a matá-lo, isso é verdade. Indiscutivelmente, não sou fã desse regime, caso contrário não podia estar aqui a falar à vontadinha. Bom, Pois não podias. Podias, só que não era a mesma coisa, não é? Exatamente. Queres ir para onde? Para Peniche? Oh my God. Bom, onde é que eu ia? O Salazar fez-me perder o... Fui eu aqui a meter a colherada para vos chatear. Pronto, e aí, quando o José Sócrates pôs o país na bancarrota, foi-se embora pôs sem perceber dinheiro o que é na que conta fez. dele. Sim, e ainda hoje está a dizer que é inocente. Pode, é a única diferença. Portanto, E que foi um amigo. e Olha, acho que é um exagero. E acho que é um exagero dizer que é o... Peço desculpa, Jorge, mas vai saber. E foi um amigo dele que pôs o país na bancarrota por ele. Sim, o Caixas Silva viveu à custa do amigo. Bom, quanto ao resto, chamar pai da democracia fez o seu papel, é verdade, mas isso muitas outras pessoas fizeram, porque pronto, eu acho que Ramalhianos teve igualmente um papel importante, Sá Carneiro também, Jaime Neves igualmente. Portanto, eu não acho compreendo. que é mais um bocado pelo simbolismo do que propriamente por aquilo que ele fez, porque se fores ver bem, quando o Eusébio foi para o Panteão, ele foi uma das maiores figuras do desporto em Portugal, mas também houve outras, se calhar que em relação a nível interno tiveram também uma grande importância, mas o Eusébio foi aquele que reuniu em si o maior simbolismo nacional e internacional. Sim, foi a primeira grande figura e também esteve envolvido num paradoxo enorme, porque o Eusébio foi um deus africano que apareceu numa altura em que nós estávamos ensinados a combater para a África. Numa altura em que este país estava cinzento e não parecia ter novo ídolo, ele aparece vindo do sítio onde as pessoas estavam ensinadas a combater, que é um paradoxo fantástico. Bom, mas em relação, só para terminar, o Mário Soares, eu acho que se nós formos a ver, eu não estou a dizer se isto é verdade ou se não é, mas houve ex-combatentes e ex-colonos que ouviram umas coisas lá nas colónias por parte de Mário Soares que eu não sei se mereceria um panteão nacional. Alegadamente frases como, em caso de urgência vamos atirar sobre colonos brancos, se for necessário vamos atirá-los aos tubarões, etc. Se isto for, e pisou a bandeira, portanto se isto for verdade, não me parece que esse senhor mereça panteão nacional. Enquanto que Sá Carneiro, a meu ver, merecia, faça favor. Tu estás a dizer que, eu posso concluir que tu a dizeres isso, achas que o Mário Soares deve ir só por ser Presidente da República? Não encontro outra razão, não. Ou seja, estás a dizer que Cavaco Silva deve ir para o panteão nacional? Não tinha pensado nisso, mas... Quer dizer, tendo em conta com o que eu falava na presidência, eu até achava que ele lá estava já. Por ser um presidente múmia. Por amor de Deus. Mas agora está a falar muito, está feliz o homem. Sim, está a comer bolo rei. Se cagou um bocadinho. Pronto, mas quanto a Sá Carneiro, a meu ver, merecia um pouco mais, porque se Mário Soares lutou contra o regime estando fora, exilado e preso como sinal de luta contra a ditadura, convém lembrar que o Sá Carneiro esteve dentro do regime, Estado Novo, e tentou enfraquecê-lo lá dentro. Ou seja, isso enfraqueceu mais o regime do que o Mário Soares andar a ser preso por todo lado, digo eu. Uma espécie e depois, de 007 à portuguesa. Sim, e depois foi mal falado apenas pelo Partido Socialista nessa altura. Só começaram a respeitar Sá Carneiro quando ele morreu, porque falava-se em dívidas e etc. E vinha com um ideal, já o ideal europeu não é só de Mário Soares, era de Sá Carneiro também. E portanto acho que Sá Carneiro, a meu ver, merecia mais o panteão nacional do que Mário Soares. Bom, não tenho muito mais a dizer sobre o assunto. É tal questão, isto aqui vai dar, olha, outras figuras que se calhar poderão ir para o panteão. Como por exemplo? Fala-se muito, eu ouvi falar muito em... esqueci-me do nome, é bem. Ouvi falar em Salgueiro Maia. Chegaram a propor o nome Salgueiro Maia, só que parece que não. Não vai acontecer. Não vai? Eu próprio disse que não queria. Não disse agora, né? Porque... Sim, ele morreu em 1991, 92. Sim, ele afirmou que não Meu queria. Deus, começo a achar ou sou burra, ou o Alzheimer veio mais cedo, ou vocês são mesmo muito inteligentes. É um gosto ter-vos connosco. Já terminámos o vosso tempo, 30 segundos para cada um.
no caso de ter ficado alguma coisa por dizer. Sim. Bom, íamos falar um pouco mais tempo, mas apenas resumidamente, íamos falar também sobre o Brexit, que está naquela situação de vai, não vai, e isto demonstra que houve muita coisa não contada ao povo britânico durante o referendo, que muito haveria a dizer, mas agora muitos ministros que estavam no governo britânico, adeptos do Brexit, estão a sair porque acham que afinal vai ser um Brexit mal feito. E quanto ao Ciresp, mais uma incompetência. Aí vocês ainda tinham isso tudo e estavam para aqui a divagar com a política. Rapidamente sobre o Ciresp, houve um membro do governo que disse que com isto estão garantidas as condições para que em condições normais a rede funcionar. Não. A rede de Ciresp não tem que funcionar em condições normais, tem que funcionar em condições de emergência. Por isso faz favor de riscar a linha no contrato que diz que a empresa, a dona ou maior acionista do Ciresp não se responsabiliza caso o sistema de emergência do Estado não funcione em caso de emergência. Ora está. Pois. Que é uma linha que eu gostava de saber quem é que a pôs e ninguém a viu. Sim, é verdade. Rapazes, nós queríamos continuar a ouvir-vos, mas de facto o tempo acabou. É um gosto ter-vos connosco. De resto, também é um gosto de cá estar, vocês também brincam, também são jovens. Divertem-se, vão à praia, Sim. vão dançar. À praia não. Dançar não. Dançar também não. Dançar Cada também um se diverte à sua Então como é maneira. que vocês se divertem? Eu vou à praia. A estudar história? Não. Se não for para testes, até me divirto. Ok. Senão é uma maçada. Epá, ir à praia é sempre bom. Mas nunca à hora de almoço, pois não? Tendo em conta que nós vamos para a praia e saímos daqui às 3, chegamos lá às 4, estamos meia hora a jogar às cartas, porque há sempre um que só pode ir à água às 4h30 assim. Ok, muito bem. É assim mesmo. Um beijinho. Olhem, até para a semana. Até para a semana, Maria João. Às sextas-feiras, depois das 10 da manhã, liberdade de expressão com os nossos politicamente incorretos.